Olá, eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Câmara em Debate. Aqui recebo convidados para discutir questões importantes para o Legislativo. Hoje, a gente vai conversar sobre o Junho Violeta, que é um mês de conscientização e prevenção da violência contra a pessoa idosa. E para isso, recebo o vereador Edson Santos. Olá, vereador, seja muito bem-vindo. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo mais uma vez um assunto tão importante. Juraci Almeida também está aqui com a gente, presidente do Conselho Municipal do Idoso e também coordenadora da UNAI. Seja bem-vinda, Juraci. Obrigada. E também Jane Nery Cordeiro, enfermeira, também vai acrescentar na nossa conversa hoje. Muito obrigada pelo convite. Bom, para a gente introduzir, o tema, o que é a violência contra a pessoa idosa? Não necessariamente é uma agressão, né, Juraci, é isso? Não deixa de ser também uma agressão, né? Mas eu acho que esse assunto é de extrema importância de nós estarmos falando, principalmente nesse momento que a gente já está aí com os últimos dados do IBGE, né? Comprovando através desses dados que vem aí mesmo um tsunami, né? Porque ele mostra já que a pirâmide já não é mais uma pirâmide, né? Ela já está bem próximo de um barril, né, que é o que nós teremos aí em 2050, né? E o que faremos, né, sem políticas públicas voltadas para essa população, né? Então, eu acho que a semana Lilás e essa conscientização traz esse despertar para a sociedade, né, e para os gestores públicos, né, do que queremos, né, dentro da nossa cidade e o que podemos fazer, o que temos, o que queremos e o que realmente necessitamos para que a população possa envelhecer com qualidade de vida. Correto. O vereador trouxe o tema, com a lei também durante esse mês de junho. Qual é o seu olhar, para essa importância? Na verdade, a lei, da semana é a lei da conscientização. Mas só que nós, a população, tem que estar consciente que você tem que estar preocupado com a violência que o idoso sofre todos os dias, né? E foi o que a Juraci falou, né? Não é só a violência física, é a violência financeira, a violência psicológica, a falta de saúde é uma violência contra o idoso, né? Sim, então, nós, enquanto homens públicos, temos que estar buscando alternativas e ouvindo pessoas como a Juraci, como a Jane, a Juraci já falei outro dia, a Juraci estava numa rádio da cidade. A Juraci e o Padre Vicente são referências quando o assunto é idoso na cidade. E a Jane com um currículo maravilhoso também na área da saúde, né? Então esse programa tem muito a somar e contribuir para justamente nós, homens públicos, buscarmos alternativas para isso. Sim. Jane, você, da área da saúde, Sim. Qual é essa importância de olhar para a pessoa idosa? É realmente uma outra fase da vida que merece também atenção. Com certeza. Eu acredito que desde lá de cima até dentro das nossas casas, nós devemos dar sempre a atenção à pessoa idosa, porque vamos passar por essa fase também. Então, o nosso a gente cuida do nosso presente para que nosso futuro, que é a fase idosa, para que nós também tenhamos esse amparo, porque nós vamos precisar e não está distante. As várias violências, como o Edson disse, nós vemos todos os dias, principalmente agora, depois da pandemia. Ainda estamos aí no finalzinho, né? Nós vimos a violência psicológica, o abandono, que também não deixa de ser uma violência, assim, gritante. Então, nós temos que ter olhar sobre isso, sim. Você pode detalhar mais para a gente sobre essa realidade? Na pandemia acentuou, como outras Sim. violências também. O que o idoso sofre dentro da sua família? Sim, muitas vezes a família, principalmente na pandemia ali em 2020, elas usavam de artifícios para deixar o idoso ali sem suas necessidades humanas básicas, porque muitas vezes ele era dependente, porque dizia que o idoso tinha que ficar isolado. Uhum. Então, a gente que lidou aí com o idoso frente a essas realidades, nós vimos que não era assim, o idoso precisava se alimentar e ele tinha muito medo de sair. Uhum. Ele precisava das suas medicações, precisava do amparo nas necessidades humanas básicas. E o abandono,
que não deixa de ser uma violência, foi muito grande. Os dados são gritantes, né? A gente tem os dados recentes que eles são gritantes. E isso agora reverbera, agora em 2023, reverbera com a depressão que explodiu, né? A gente vê as doenças psicológicas que explodiram nessa fase, né? Nessa classe, né? Nos idosos. Então, agora a gente tem que ter um olhar do que a gente vai fazer. Porque o problema está instalado. E aí, como a Juracy disse, precisamos instituir novas políticas públicas, porque o perfil mudou. Sim. E outro ponto que eu também observo, né, é negligenciar esse idoso como um ser humano, né? Verdade. Essas necessidades, não só precisa então de alimento, então não precisa socializar, não precisa ter um lazer, não precisa ter um prazer também da vida. Verdade. Isso acontece? Com certeza. Tivemos aí um dado, assim, um dado recente falando que o CID-11, nós estávamos no CID-10, o CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, e institui que a partir dos 60 anos ou de 65, que ela, nos outros países, institui que a fase idosa começa nos 65 anos, que ia ser uma doença. E aí foi uma briga, nós que estamos aqui envolvidos com a parte do envelhecimento, nós brigamos muito para que isso não acontecesse. Imagina, você ser idosa, então você, a partir dos 60 ou dos 65 anos, você é idoso. Isso para mim já foi uma violência que começou lá em cima. E aí depois eles reviram tudo isso e aí isso foi deixado de lado. Então, o conceito de envelhecimento ainda é muito deturpado. Isso tem que ter uma nova conscientização. Políticas públicas são importantes, sim, mas a conscientização dia a dia. E aí o idoso vai ser beneficiado com isso. Até porque nós estamos vivendo mais, né? Imagina a gente chegar nessa idade com menos qualidade. Juracy, você à frente, né, do conselho, quais são as principais demandas dos idosos aqui da nossa cidade? Então, dentro da linha da violência, da consciência, né? Eu acho que tudo isso que a Jane colocou, e bem colocado, na questão do respeito, né? E também que a própria pessoa idosa, e aí nessa semana de conscientização, a gente tem que trazer isso também, né? Da própria consciência do próprio cidadão. Né? De que ele está num processo de envelhecimento, não só aqueles que estão com 60 anos, mas como aqueles que estão com 20, com 30, que também já estão num processo de envelhecimento. E o nosso envelhecimento depende muito de como você viveu a vida inteira, né? Então, lá na ponta, então, lá nos 60, 70, 80, 90 anos, que é quando nós estamos chegando, você provavelmente vai chegar com 104, 110, 120 anos, tá? A ciência já fala disso, né? Então, como você vai chegar? Você vai chegar. Agora, como? Depende muito de como você está vivendo hoje. Então, quando a própria pessoa não se responsabiliza pelo seu envelhecimento, né, você tem aumenta muito as chances de você não envelhecer com qualidade de vida, né? Então, aquela coisa de que, vou beber, que se dane, as coisas com gordura, tudo que a nutrição orienta e você não faz, e o que se dane tem um preço lá na frente e é alto. E a velhice é cara. Né? Então, nós precisamos dessa consciência da própria pessoa com o seu próprio envelhecimento. Então, o Estatuto do Idoso, ele fala da responsabilidade da família, primeiro a família, depois vem o Estado, mas a própria pessoa tem que se responsabilizar. Então, você vai subir no telhado quando você já tem mais de 60 anos, quando o seu equilíbrio... Não, mas eu sou um jovem. Não. A sua cabeça é jovem, mas o seu corpo já não tem mais 30. O seu corpo já tem 60. E ele já começa a apresentar uma limitação. Então, pede para o mocinho ali subir no telhado, mas você não. Porque quando quebra, a dificuldade para consertar é muito maior. Então, essa consciência é super importante. Então, do cidadão,
da família e do gestor público, né? Então, se nós não tivermos políticas públicas, como a Jane acabou de falar, a questão da depressão, né? Então, por que essa depressão, né? Porque faltam atividades para a pessoa idosa. Quando ela sai do mercado de trabalho, né? Ela fica meio que à margem da sociedade, né? Porque ela não está contemplada em praticamente nada, né? Então, o que temos de atividade para as pessoas 60 mais, 70 mais, 80 mais? Muito Sim. pouco. Muito importante você trazer esse ponto da responsabilidade do indivíduo, né? Eu acredito também que essa luta da pessoa idosa não pode ser apenas da pessoa idosa, apenas do Sim. conselho. Precisa ser tomada pela sociedade. Sim. Existe esse olhar da sociedade como um todo? Então, não existe, né? Eu dentro do Conselho Municipal do Idoso, até porque acredito nisso, eu faço mediação e conciliação com as famílias, porque Conselho Municipal de Idoso é controle social e também é órgão que acolhe denúncias, né? E por vezes a família precisa, antes da gente levar para o judiciário, eu sempre tento um diálogo com a família, né? Conscientizando e informando, né, sobre a legislação, né? E aí eu observo que não existe essa conscientização, né? Até porque você só passa a se preocupar quando isso acontece dentro da sua própria família. Sim. E a gente não pode deixar de dizer aqui também da dificuldade que é dessa inversão de papéis. Então, aquele que cuidava, aquele que me protegia, envelheceu. E agora essa inversão que eu tenho que cuidar daquele que cuidava, não fomos preparados para isso. A gente não se prepara para o envelhecimento. Exatamente. A gente não se prepara para o envelhecimento nem para o do outro. E nem para o do outro. E no do outro nós temos que cuidar. E por que tudo isso? Porque tudo isso é muito novo. Nunca, a longevidade trouxe isso. Nunca houve tanto encontro, Edson, de gerações, né? Então hoje, dentro do núcleo familiar, o que nós temos? Um de 60, um de 80 e outro de 90. Então, é mais ou menos isso. Então, é idoso cuidando de idoso. Né? E fora isso, nós temos também que entender que a luz do dia nos traz que, por vezes, aquele cidadão não optou pelo casamento, né? Então não tem filhos, não que filho seja garantia de cuidar. Não, não é. Hoje você tem as famílias hoje são muito pequenas, né? Então o envelhecimento é só. Então veja como tudo isso tem que ser pensado, a sociedade tem que... Quem cuidará de nós? Sim. Bom, Jane, a gente sabe também que a saúde não é apenas a saúde. Sim. Entra outras questões, como ela falou, né, sobre atividade física, sobre ter um lazer. Isso também precisa ser, né, colocado em questão. Ajustado, né? Eu acredito sim. Nós estávamos discutindo que realmente precisamos colocar o exercício físico, sabemos que o exercício físico faz parte da saúde não medicamentosa, isso é importante, temos dados científicos fortíssimos falando isso. Eu sou eu levanto essa bandeira, né? Todos os meus artigos científicos, tudo que eu estudei até hoje foi a respeito de exercício físico como terapia não medicamentosa, entre outras terapias, tá? Eu acredito muito nisso. Porém, não tem essa conscientização e não tem, assim, um ajuste certo. Então, a gente precisa realmente ter políticas públicas voltadas com esse ajuste, com as realidades que o idoso precisa, tá? A gente tem que ter profissionais capacitados, porque muitas vezes o profissional não está capacitado para as necessidades que o idoso, a fisiologia do idoso, tá? Porque muda. Uma jovem de 20 anos, a fisiologia dela é totalmente diferente do que um idoso de 50, 60. Como que esse idoso viveu, como a Juracy disse? Sim. Depende do que ele trouxe lá dos 20, dos 30, dos 40 e como ele chegou lá nos 60. Isso o profissional tem que saber. Não é só o educador físico, né? Mas a equipe multiprofissional, o nutricionista, a enfermeira, o médico, ele precisa estar preparado para cuidar do idoso, sim, com embasamento científico. E hoje a gente não tem. São poucos os profissionais que eles se capacitam para atender a parte da gerontologia e da geriatria
na Sim. medicina e a gerontologia das outras equipes multiprofissionais. Isso é muito preocupante, porque nossa população está envelhecendo e Sim. já é presente, não é o futuro, é É agora. agora. Né? Muito bom trazer esse ponto também. Vereador, né, falando muito bem aqui, trazendo muita informação importante, discussões que muitas vezes a gente não enxerga no dia a dia, né? Ver essa população como um todo, saber sobre o seu envelhecimento, né? Como você enxerga a cidade de Mogi das Cruzes? Está se preparando para isso? Está preparada para receber os idosos nessa qualidade? Parece que o programa é feito para mim, gente. Eu estou falando porque todos sabem que eu tenho uma mãe que tem 86 anos, né? E daí aquele dia, na mesma rádio que a Juracy estava, e ela falava algumas coisas, eu falei, nossa, a Juracy parece que está falando comigo, né? Porque realmente, para eu citar o exemplo da minha mãe, porque eu acho que é até mais fácil, Sim, né, claro. da gente discutir o assunto, porque nada como você ter um idoso em casa, né? Sobre essa inversão que vocês falaram, sempre cuidou da gente e agora você passa a cuidar, né? Daí você falou, ela não é lerda, ela é lenta, porque o idoso fica mais lento realmente, ele fica lento para andar, ele fica lento para ouvir, para enxergar, se você não falar olhando nos olhos, né, ela pode não... E é tudo o que acontece, eu sinto isso hoje com a minha mãe. E a sua mãe né? fazia quando você era criança, Sim, né? sim. Então Provavelmente. hoje você passa a fazer por eles, né? Então assim, a cidade precisa se preparar mais, porque vocês falando, quando eu falo que parece que o programa é meu, né? Eu também encaixo no que a Juracy falou, né? De ser sozinho, de ter, daqui a pouco tenho 60, e essa preocupação também com o envelhecimento, né? Eu também tenho essa preocupação, né? Porque hoje você tem a mãe, você tem os irmãos, mas eles têm a vida deles, né? Você tem seus irmãos, suas irmãs, seus sobrinhos, mas todos. E eu me preocupo também, né? Então, assim como eu me preocupo, eu tenho certeza que a população também se preocupa. E nós, homens públicos, precisamos nos preocupar. Sim. A cidade precisa se preparar melhor para isso, né? Principalmente na prevenção. Né? Porque não adianta a gente se preocupar só com o idoso a hora que ele precisa de uma instituição de longa permanência, sendo que a gente precisa trabalhar na prevenção, até para, de repente, ele não ter que ir para uma instituição de longa Sim. permanência. Perfeito. São aí o Centro Dia do Idoso, estava falando com a Juracy, são políticas que tem na cidade, o Centro Dia do Idoso e a Vila Dignidade. Assim, a Vila Dignidade realmente é a Vila da Dignidade, ela dá dignidade para aquele idoso que de repente não tem família, e se ele não tivesse lá na vila, ele talvez estivesse sofrendo violência em algum quartinho aí, em algum canto da cidade. Sim. Né? O Centro Dia do Idoso, a mesma coisa, né? Porque o idoso poderia estar em casa, sozinho, poderia sofrer uma queda, enquanto ele pode estar lá acompanhado de outros idosos passando o dia, né? Então, são políticas que existem na cidade, mas ainda falta, sim. Eu acho que é questão de planejamento, é questão de ter um olhar de prioridade para as coisas. Sim. Assim como eu acho que o idoso tem que ter prioridade quando liga lá no 160 para marcar uma consulta, que nem sempre funciona, nem sempre a consulta é rápida, nem sempre o idoso tem essa prioridade que a gente defende, né? E por isso que é importante programas como esse, pessoas experientes como a Juracy, como a Jane, porque a fala delas precisa chegar aos ouvidos de quem está no comando da cidade, de quem está no comando do Estado, para que políticas que realmente atendam sejam implantadas nos municípios. Certo. Bom, o vereador falou um pouquinho da vila, do centro. Juracy, quais são, né, os atendimentos ao idoso na cidade hoje? Então, nós temos realmente esses equipamentos, né, que são maravilhosos, né? Funcionam, estão super atualizados. Por quê? Porque a moradia digna traz qualidade de vida, né? Então, esse sujeito que o Edson acabou de citar, né? Se ele não estivesse na Vila Dignidade, ele estaria, a qualidade de vida dele seria muito menor, né? Se não é excelente, seria muito menor, né? Porque ele não teria o mínimo do mínimo, que é ter um teto digno para
para ele envelhecer, né? E a Vila Dignidade é um espetáculo realmente, mas são 22 casinhas apenas, né? E maravilhosas. Eu costumo dizer sempre que a minha vontade é andar até com isso no bolso para estar mostrando para as pessoas, né? Que você sabe que é isso, né? Não, o que país que é isso? É no Brasil, é aqui em Mogi das Cruzes, né? E aí a gente não pode deixar de dar os créditos, né? Porque eles são importantes, não é fazer propaganda realmente. Então, foi no governo Bertaioli que trouxe o Vila Dignidade, e aí eu falo como quem fez parte, como numa gestação desde que começou, Sim. né? E aí, porque na época eu estava no Conselho do Estado, e é algo maravilhoso que acabou de ser reformada, e está lá, enfim. E o centro-dia é outra coisa, porque o centro-dia é prevenção, né? Então, nós precisamos de mais centro-dias em outros territórios do município, né? As coisas não podem estar centralizadas só na cidade, nós temos que entender que nós temos muito mais idosos na periferia, nos bairros mais distantes. Por quê? Porque a maioria da população é pobre. E os pobres normalmente moram na periferia, não moram no centro da cidade. E falta muita política, realmente. O que nós temos no Piatã, o que nós temos em Biritibu-Sul, né? Que, só para dar alguns exemplos, porque eu nem conheço, o vereador conhece muito mais todo esse território, mas nós sabemos que realmente temos um número enorme de população idosa e não temos essas políticas públicas. O que nós temos de serviços de convivência, né, que é importantíssimo. Nós tivemos um retrocesso muito grande nesse serviço, porque até o ano de 2019 nós tínhamos aí em torno de 300 idosos sendo atendidos dentro do município. Isso foi reduzido a 120 e é inaceitável no momento em que a população realmente está crescendo assustadoramente. Então pode dizer, mas eu não sabia. Não, como não sabia, né? Como que você não incluiu a população idosa dentro do seu plano de governo, né? Então não olhou estatísticas, né? Então, como diz a Jane, tudo é estudo, tudo é ciência, né? Então, nós temos que realmente acompanhar tudo isso. E aí nós teremos um bom governo, porque quando você se propõe a ser um gestor público, qual é a sua promessa? É de zelar pela cidade e pela sua população. Então, você não pode olhar só para a criança, você não pode olhar só para a mulher, você tem que olhar no todo. E a impressão que me dá, me desculpe, enquanto presidente de um conselho que luta por políticas públicas, é que esse segmento foi esquecido. Sim. Jane, falando também sobre a classe social, né, que a Juracy citou, como a gente pode fazer essa relação da pessoa idosa numa classe social mais vulnerável? Também precisa existir esse recorte? Sim. A população idosa, sim, sempre foi a população mais vulnerável, porque realmente é esquecida, porque o próprio idoso, ele se vê nessa situação, agora eu sou idosa e agora eu não tenho amparo de ninguém, não tenho amparo dos meus governantes, não tenho amparo da minha família, e ele também pratica autoviolência. Se isola? Ele se isola, ele Consequência. começa a ter distúrbios de comportamentos, enfim, e aí ele começa a se ver nessa nova realidade. A minha bagagem vendo isso que você me perguntou, eu fui buscar na Europa o que acontecia, por que eles viviam mais lá, né? E por que como que era a realidade. Inclusive, ela citou do Centro-Dia lá em Portugal, que foi que surgiu tudo isso, né? E aí eu fui buscar, fui dentro dos centros-dias, fui dentro das instituições de longa permanência para entender. E lá eles não tiveram essa visão. Então, a gente acha que aqui no Brasil as pessoas estão desamparadas. A gente tem um grande problema, mas ainda o problema lá é maior, porque agora a gente não tem mais profissionais para cuidar deles. A gente não tem a família. A família lá já é muito cultural, eles irem para as instituições depois que envelhecem, isso já é normal. Né? Dentro do Centro-Dia, que é o mesmo tipo de programa aqui, desse mesmo jeito, mas não tem profissional para cuidar deles, porque idoso cuida de idoso. Como que é isso? Né? Então, a gente tem ainda o tempo que é mínimo, porque a gente já está vivendo o envelhecimento, essa vulnerabilidade e tudo que você disse da questão social, mas ainda temos um tempinho, ainda temos uma gordurinha para pensar como que nós vamos fazer. Como o Edson disse,
temos que nos preocupar, mas eu digo, temos que nos preocupar e agir, porque não temos muito tempo para isso. Certo. Né? E, Juraci, esse mês de junho, né, marca a conscientização, mas é algo que precisa com urgência e precisa ser estendido para o ano todo. Sim, sim. Porque, assim, até alguns anos atrás, essa fala não dava eco, né? Porque a população não era tão grande, né? Hoje você tropeça em idoso, né? Graças a Deus, né? Então, um sinal que eles estão dentro da sociedade. Então, é muito importante isso e nós não podemos deixar de dizer, nós falamos do centro-dia, mas eu quero apontar aqui que e a Jane vai concordar comigo, quando você fala da depressão, Jane, veja que uma coisa também gritante e que está vindo aí e que está debaixo do tapete é a questão realmente da saúde mental, né? Então, nós não temos, pode-se dizer, quase que nada versus nada. Assim como nós temos pouquíssimos geriatras, nós temos pouquíssimos psiquiatras e temos uma população enorme, inclusive população idosa, né? Já com grandes problemas, né, cognitivos. Então veja, né, que aquilo que era uma pirâmide, esse barril que vai virar um barril, como diz, né, o nosso querido doutor, esqueci o nome dele agora, mas ele fala realmente dessa estatística. O Kalash? Do Kalash, né? E ele fala, isso será um barril de pólvora. Né? Então, nós temos, por quê? E aí eu queria falar disso, nós precisamos muito, Edson, de um centro-dia para pessoas com problemas cognitivos, inclusive com especialidade em Alzheimer. Né? Então, nós já temos ILPIs particulares, né? E aí quero pegar desse gancho que você falou das ILPIs, porque concordo totalmente. A gente está sempre falando e cobrando que nós precisamos mais de ILPI, então só para o telespectador entender o que é ILPI, são as casas de repouso, né? Que a gente chama de instituição de longa permanência para a pessoa idosa. Nós precisamos mais, mas essa deveria ser a última alternativa, né? Então, centro-dia não, ele continua no núcleo da família, ele continua convivendo com a família, ele vai pela manhã e volta à tarde, né? E a família precisa desse respiro, porque como o Edson falou, e gostei que você prestou bem atenção na entrevista que eu dei, olha que você está repetindo tudo, muito legal. Muito legal, né? Então, e aí, que bom, tomara que todos que se ouviram tenham essa consciência, né, de que é nossa obrigação, mas nós precisamos de apoio, né, e então nós temos que pensar realmente em centro-dia, né, como estão esses idosos, né, que já têm um Alzheimer, que já têm uma demência, né, então, eles não podem ficar sozinhos dentro de casa, né, e como faz, Edson? Você precisa trabalhar, né, então graças a Deus, sua mãe não tem, a minha também não, a minha mãe é mais idosa do que a sua, inclusive, hein? A minha tem 88, mas é uma senhora que tem consciência do seu envelhecimento, sabe? Eu adoro ver minha mãe andando, né? Ela usa bengala, mas de vez em quando está até pendurada no coisa, porque mas ela anda com um cuidado que é encantador, né? Que realmente todas as pessoas têm que fazer isso, né? Então, porque ela tem consciência do envelhecimento dela, né? E provavelmente a sua mãe também tem, mas ela está totalmente ela dona dos seus próprios atos, né? E isso é um outro detalhe também que eu faço questão de dizer nesse momento, né? O idoso, ele tem que ter um empoderamento, né, Jane, da sua própria vida, né? Então, assim, meu filho não deixa. Como meu filho não deixa? Que isso? Quando né? Eu te criei e você, meu filho não deixa. Sim. Então, assim, mesmo as questões financeiras, né? Hoje a gente tem um problema enorme de uma violência financeira, né? Então, mas por quê? Porque deixa tudo na mão dos filhos, né? Não, gente, eu você sempre pode digo aprender. que quando a gente nasce, o que a gente quer muito? Pular do berço.
Porque a nossa independência é a nossa Liberdade, autonomia, a né? nossa É. liberdade. Depois disso, a gente nunca mais perde. E por que o idoso tem que perder depois que envelhece? Sim. Por que eu não posso mais lavar a louça? Por que eu não posso mais limpar o quintal às 6 horas da manhã? Sim. Porque o filho não deixa? O que é isso? E aí ele começa a entrar na síndrome do inservível, realmente. E ele começa a pensar que eu não presto para mais nada. Isso também é violência. Isso acarreta, né, em várias Consequências outras coisas. gravíssimas. E é isso, a nossa independência, depois que a gente pula do berço, a gente nunca mais perde. Uhum. E é assim, até o Perfeito. final da vida. Perfeito. Bom, agora a gente já chegou ao final do programa. A gente, né, nessa discussão ficou claro que realmente as políticas públicas são urgentes, necessárias. Mas, Jane, eu queria que só para a gente finalizar, para quem está assistindo, tem um idoso em casa, existe algumas ações de melhoria para esse núcleo familiar, algumas coisas práticas que a gente pode colocar no dia a dia? Temos sim. Vocês têm que enxergar o idoso como uma pessoa, não é uma fase da vida. É uma pessoa que gosta realmente de ter a sua liberdade, a sua autonomia. Deixe ele ir até onde ele consegue ir. Não coloque rédeas, não coloque algemas no idoso. Você vai chegar nessa fase também. Aprenda a envelhecer. Tenha preparo para o seu envelhecimento. Coma corretamente. Faça exercícios físicos, procure pessoas capacitadas que podem te auxiliar. E também procure pessoas capacitadas se você já entrou nessa inversão de você era cuidado e agora você começou a precisar cuidar do seu idoso. Mesmo que não tenha nenhuma demência, seu pai, a sua mãe, mas procure saber de pessoas que possam te auxiliar. Porque existe algumas, né, que lutam por essa causa e vai poder te auxiliar. Essa é, assim, o meu conselho que eu deixo para você que está nos assistindo. Bom, muito obrigado. A gente ficou aqui, aprendemos muito, né, vereador? Mais uma vez, parece que ela estava falando comigo, né? Mas é aquilo que a Jane colocou muito bem, né? Porque às vezes a gente acaba engessando demais o idoso, né? Até com a preocupação. Eu acho que a preocupação é diária, constante. Sim. Mas você tem que deixar também, eu acho que tem que orientar sempre, cuidado, não vá por aqui que pode cair. Mas você não pode ficar preocupado, as unhas vão estar cheias de terra porque ela vai estar mexendo na plantinha. Não, ela precisa estar mexendo na plantinha, sim. Ela precisa cuidar da hortinha. Você tem que permitir, Sim. com cuidado, mas permitir. Eu acho que assim, a família é o essencial, né? Esse abraçar o idoso se sentir seguro no lar, na casa. Ela tem que continuar sentindo dona da casa, né? Você não pode se apossar do lar. Ela tem que saber que ali quem manda é ela. Né? Porque às vezes a gente acaba chegando e até por preocupação você vai deixando, vai tirando atividades. Mãe, ó, eu vou limpar a sala, mas o quarto a senhora limpa, né? Porque senão você tem que ajudar, mas de uma maneira que ela se sinta parte, né? Sim. E aí eu tô falando isso porque é o que eu faço, gente. Final de semana eu durmo na casa da minha mãe, eu ajudo na limpeza, o pessoal que trabalha comigo aí sabe, porque eu vivo falando para eles, ó, hoje é dia de dormir na minha mãe, eu tô aqui, tô limpando, tô fazendo, mas ela tem que sentir parte disso, Sim. né? Eu acho que é um grande passo. Só que isso tudo, gente, agora, enquanto homem público, não tira a nossa responsabilidade, né? De estar junto com o conselho, com os profissionais, né, que entendem de tudo para buscar políticas públicas, tá? Eu acho que assim, nós vereadores legislamos, criamos leis e não temos a caneta, porque tudo, a Joraci sabe, tudo depende de recursos. Sim. Mas nós temos que usar o nosso cargo, Cobrar, né? usarmos a nossa voz, né, o microfone para a gente cobrar de quem tem a caneta na mão. Perfeito, Sim. vereador. Muito obrigada, Eu viu, que pela sua agradeço. participação. E um agradecimento muito especial. Juraci, obrigada por tanta informação aqui com a gente. Eu é que agradeço, é sempre muito bom poder falar um pouquinho, né, sobre o segmento idoso, né, que tão esquecido, né, como se ele não fizesse parte da sociedade, né, mas eu acho que a gente tem que ter sempre esperança, né, que estamos caminhando, né, a passos lentos, como a própria população idosa, mas estamos caminhando, né, e vamos conseguir melhorar, se Deus quiser, as políticas públicas dentro do nosso município. Eu tenho fé que vai dar certo e, principalmente, se o gestor público entender
que conselho, que a militância que luta pelas causas está também a favor dele, né? Porque está apontando o que precisa ser feito e não criticando. São Sim. críticas construtivas, mas elas são necessárias. Precisa, né, de muita gente para fazer esse trabalho, que é um sim, trabalho com bem certeza, grande. né? E envelhecer é bom, né? Eu falo que eu sou uma jovem de cabelos brancos, né? Porque também já tenho 65 anos, envelheci na causa, né? E é com muito orgulho, né? Então nós somos a nova geração, né? E assim que a gente espera que a população idosa de Mogi das Cruzes e de todo o nosso país possa envelhecer ativo e participativo. Perfeito. Jane, muito obrigada pela sua presença também. Eu que agradeço. Obrigada por dar voz e vez para que nós possamos ser a voz e a vez do idoso e também nós possamos dar a oportunidade dele ter voz e vez na sociedade. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito bom e claro. Obrigada a você que nos acompanhou. O Câmara em Debate fica por aqui. Até mais.